Alô, minha gente, amiga do esporte, aquele abraço. Olha, hoje no programa Esporte Record News, nós teremos a presença do Jorge Boeri, um dos mais conceituados cronistas esportivos do Brasil. Vai falar sobre a Olimpíada, vai falar também a respeito do futebol capixaba. A presença de Maurição, campeão mundial pelo Rio Branco, agora em outro clube no futebol 7. O que representa o futebol 7? Também a turma da Vila Garrido e também do bairro Garoto, a final da Copa Vila Garrido de Futebol. Gols da Saudade, 1979, desportiva e internacional. Tudo isto aqui no Esporte Record News, que está chegando junto com você. É isso aí, minha gente, amiga do esporte. Olha, começando o nosso programa de hoje, claro e evidente, lembrando a você que as redes sociais estão à sua inteira disposição pelo Facebook e principalmente no nosso www.simnoticias.com.br. Agora, minha gente, vem aí as Paralimpíadas. Vocês acompanharam conosco as Olimpíadas Rio 2016 e ele esteve lá presente acompanhando. E a situação dos nossos atletas? Eles chegaram ao ponto que nós esperávamos? Dispensa apresentações. Meu amigo Jorge Boeri. E aí, tudo bem? Como vai, Paulo? Graças a Deus, tranquilo. Prazer imenso em trazer você aqui na nossa Record News para batermos esse papo sobre Olimpíadas e o nosso futebol. É verdade. Muito obrigado pelo convite, Paulo Duarte. Muito boa noite a todos da Record News. Pois é, estive na Olimpíada, vi de perto a grande transformação que foi tanto para a cidade do Rio como para o nosso esporte. Como para a nossa torcida também. E agora tem a expectativa da Paralimpíada e o Brasil vai fazer uma campanha muito melhor do que na Olimpíada. A expectativa é de ficar entre os 5 melhores do quadro de medalhas. E o nosso futebol, Paulo Duarte, tem solução. Só que existem caminhos a serem trilhados, existem investimentos a serem feitos que até agora a gente não viu acontecer. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, dar um pouquinho de opinião e contar um pouco da nossa vivência também, porque afinal de contas, com alguma experiência, a gente pode contribuir. Verdade. Agora, Boeri, o seguinte, nós tivemos a Natália Gaudio, nós tivemos Alisson e Bruno, Thalita e também a sua companheira, nós tivemos aí a expectativa da Alessandra. O que faltou para que o quadro de medalhas, na sua visão, você que acompanhou em loco, fosse um pouco maior com esses nossos atletas que eram esperança para o Espírito Santo e para o Brasil? Paulo, assim, na minha avaliação, o Brasil deveria, por obrigação, ter conquistado pelo menos 30 medalhas. Foi feita uma projeção para que o Brasil conseguisse de 23 medalhas. E na projeção, é claro que o Comitê Olímpico previa um pouco mais internamente. Sim. Na minha opinião, o Brasil poderia, como país anfitrião, por ter representante em todos os esportes, ter conquistado pelo menos 30 medalhas. Não conseguimos. Conseguimos 19, que foi o melhor desempenho até então. Conseguimos mais medalhas de ouro do que o nosso melhor desempenho em Londres, foram 7 contra 5. Mas, na verdade, faltou ao Brasil um pouco mais de acreditar. Eu acho que sobraram lágrimas e faltou mais dedicação, garra, certeza de que poderia, acreditar em si mesmo. Porque a gente precisa parar, Paulo, de contar histórias de superação. Verdade. Nós precisamos contar a história de conquistas, de algo que foi buscado e conquistado. Porque todo atleta tem dificuldade, todo atleta parece que tem o mesmo enredo para contar. Comecei num projeto social, sofri muito, eu não tinha dinheiro de passagem. Fica por aí, nessa enrolação, fica nessa coisa. Então, eu acho assim, que o Brasil... Eu saí da Olimpíada com uma certeza. Enquanto a gente depender de projeto social para revelar valor, a gente vai ficar nisso. Nós temos que revelar valor no projeto social, sim. Para a criança carente, sim. Mas o Brasil tem que ter centros de treinamento esportivo espalhados pelo país para descobrir talento e para dar a eles condição e estrutura de um atleta olímpico desde a base. É verdade. Para que ele cresça nesse nível de competição, nesse nível de exigência e acreditando. Porque o atleta que passa por uma superação muito grande, um atleta carente, por exemplo, quando ele chega à conquista lá em cima, ele acha que já deu o máximo de si. Então, é mais lágrima do que
comemoração. E essa face eu acho que tem que mudar. A Olimpíada, hoje em dia, na realidade, ela é tão profissional ou mais profissional que o próprio esporte profissional. Porque as grandes marcas estão por trás dos grandes atletas, Paulo Duarte. Existem os casos de doping que acontecem a todo momento, porque o atleta, sabendo que praticamente quase todo mundo usa algum medicamento para crescer de rendimento, a verdade é essa, a verdade dura, mas é verdade. Então você vai perder o seu patrocínio, então você se submete a uma substância para aumentar o seu rendimento, não perder o patrocínio, porque as grandes marcas entraram na Olimpíada também. Exatamente. Agora, Boeri, para a Olimpíada, temos aí a Patrícia da natação, Breno, Daniel Mendes, e hoje a expectativa capixaba é maior do que a Olimpíada? A Olimpíada nós conquistamos 2 medalhas de ouro, históricas também. A primeira do Alisson no vôlei de praia, que foi a primeira medalha de ouro do Espírito Santo na história das Olimpíadas. O Luan do Vasco, que é de Fundão, que conquistou a medalha de ouro também com futebol, e ficamos nisso, 2 medalhas. Na Paralimpíada eu acho que conseguiremos mais medalhas do que essas 2. E na expectativa do próprio Daniel, né, tem ainda a Renata, que é uma corredora também. Enfim, no goalball temos grandes chances. Eu acho que teremos mais medalhas do que na Olimpíada. Agora, a realidade é o seguinte, o futebol capixaba, grandes clubes do Espírito Santo, grandes nomes em cada grande clube brasileiro, tem no mínimo um capixaba ou um que saiu daqui e nunca botou a camisa de clube nenhum aqui. O que fazer com o futebol capixaba, Boeri? Paulo, a gente sabe que sem investimento não há qualidade, não há retorno. A gente sabe também que o nosso público é um público apaixonado pelo esporte chamado futebol. Então, cabe aos dirigentes do futebol capixaba absorverem esse público, trazerem esse público de volta. Temos o estádio Kleber Andrade, que virou notícia nacional agora, é o Maracanã Capixaba, como estão chamando, pelo sucesso que o Flamengo faz aqui. Em 5 jogos, venceu todos 5. Então nós temos uma estrutura mínima de estádio. O estádio da Desportiva também todo reformadinho para a Copa do Mundo, onde treinou a Austrália, né? Temos alguns estádios no interior melhorando também de situação. Temos um público que é ávido por ter futebol, para ele poder prestigiar. O pepino está na mão dos dirigentes. Faltam dirigentes, Boeri? Faltam os dirigentes se capacitarem. O nosso futebol hoje, Paulo, é semi-profissional. Ele não é um futebol profissional. Basta ver que o dirigente, ele passa o dia inteiro trabalhando e no final do dia vai dar atenção ao clube. Isso você viu na época de quem? Manuel Ferreira, Edson Bourguignon. Há 30, 40 anos atrás. Mas eram dirigentes que tinham posse, tinham dinheiro para investir no futebol. Como o presidente do Palmeiras tem, né? Ele tem 20 milhões lá no Palmeiras, mas é dele. E vai tirar, claro. Então voltamos do futebol capixaba a esse semiprofissionalismo. Enquanto não houver uma estrutura profissional com pessoas gabaritadas trabalhando full time no clube, como, por exemplo, tem o Espírito Santo que está indo por esse caminho também, tentando ir por esse caminho, mas é uma coisa incipiente ainda. A gente, enquanto continuar semi-profissional, a coisa não acontece. Olha, amiga, esse é papo para a gente ficar aqui 6 meses no mínimo. Você tem quantos anos de profissão? 46. Eu, 36. A gente fala sobre isso, né? Há muito tempo. E, lamentavelmente, desde sempre, continuamos parados no tempo. Mas, Boeri, gostaria que você permanecesse com a gente. Vem aí, no próximo bloco, um assunto importante. Fechamos um bloco com o futebol em decadência. Um futebol diferente que ganha adeptos a cada dia no Espírito Santo. Depois do intervalo, você vai saber. Aguarde. Alô, galera, gente amiga do esporte, estamos de volta aqui com o nosso Esporte Record News pelo canal 8.1 da TV aberta, região metropolitana da Grande Vitória, os canais alternativos do interior e também no www.sinoticias.com.br. No primeiro bloco, eu e Jorge Boeri comentávamos no final do bloco a respeito do futebol capixaba na situação que está, mas também um futebol que vem crescendo a cada dia no estádio, o futebol 7. E conosco está aqui o Maurição, que esteve conosco aqui no programa há algum tempo, quando na realidade ele ainda estava no Rio Branco antes do Mundial. Maurição agora está num clube novo. Maurição, boa noite, prazer em tê-lo aqui também conosco. O Nilog, qual é a realidade que a cada dia surge um clube, jogadores experientes indo para o futebol de 7 e você também como técnico vencedor pelo mundo afora,
assumindo definitivamente o futebol de 7 para o seu trabalho. Que novidade é essa? O que tem de retorno em cima disso? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boeri. É um prazer. Duas pessoas de grande prestígio aqui dentro do estado. O futebol 7 é um futebol atrativo, né? Hoje as iniciativas privadas estão com alguns problemas e isso acaba refletindo na parte esportiva. E o futebol 7 é um baixo custo de investimento, você consegue grandes resultados. A sua equipe consegue participar de campeonatos em TVs abertas, em televisões fechadas. E isso dentro de uma seriedade de federações, da Confederação Brasileira. Aqui, por incrível que pareça, o nosso estado, o Espírito Santo, é uma das 3 melhores da modalidade. Então dá todo um respaldo para todas essas equipes que estão surgindo, né? Possa fazer do Espírito Santo uma das potências nessa modalidade. Boeri. Maurição, um prazer revê-lo. Nós temos aqui um campeonato estadual bem estruturado, que dê oportunidade ao surgimento de talentos. Isso é importantíssimo. Eu acho que dentro do estado, pelo pouco que eu conheço, estou aqui já há 2 anos, né? Fiz essa opção por esse ano permanecer. A Federação do Espírito Santo de Futebol 7 possui um calendário anual. Então existe a Copa Norte, existe a Copa Sul, a Copa Metropolitana, a Copa Espírito Santo e o estadual que começou agora. Então com esse calendário as equipes podem se programar, você pode chegar a uma empresa e mostrar o que você vai jogar e você mostra, né, determinando a sua colocação dentro dos campeonatos, as vagas que você conquista para as competições nacionais. Agora, o Maurício, o detalhe é o seguinte, é profissional? Pode-se dizer que hoje tem gente que vive do futebol 7 no Espírito Santo? No Espírito Santo ainda não, né? Estamos nesse caminho, por sem profissionalismo. Ainda falta muito, mas é uma modalidade que vai aos poucos, né? E eu coloco a Unilog como um exemplo disso. Ela é uma empresa de logística, né? Desde 2010 começou com o seu trabalho esportivo. Em 2014 veio para o futebol 7. Nós mostramos para ela um planejamento, né, de subir de acesso da Série B para a Série A, você conquistar suas competições, né, e conquistar as vagas nas competições nacionais. Nós estamos nesse triênio, ainda estamos no primeiro ano desse triênio e a Unilog está conseguindo fazer boas aparições e fazendo um futebol 7 respeitado no país todo. Nós, inclusive, estamos acompanhando também imagens de jogos do futebol 7, Boeri. Ele falou 3 vezes em planejamento. Isso é o que falta naquele que nós estávamos comentando no bloco anterior também, Boeri? Pois é, para a nossa vida pessoal, a gente precisa de planejamento. Senão, a gente sabe que não dá certo, né? Se você não fizer a coisa direitinho ali na ponta do lápis, não chega no final do mês. Então, para o esporte, para o futebol principalmente, isso é uma coisa fundamental e não existe sucesso sem planejamento. Agora, Maurício, em que momento a empresa viu que era importante, era interessante, era uma oportunidade de futuro e de investimento, ocupar o lugar que era do clube, por exemplo, que ela patrocinava? Em que momento aconteceu a mudança? Eu tenho que salientar aqui que tem 2 pessoas lá, que é o Paulo Henrique e o Carlos Vinícius, da Unilog. Eles são empresários. E a mentalidade do empresário hoje é muito diferente dos diretores de futebol, né? Infelizmente ficamos ultrapassados nesse momento. É o tal do profissionalismo, né? Exatamente. E nós estamos vendo que a Unilog tomou essa frente, né, com essa equipe que já existia, apenas agora seguindo carreira solo, por questões de planejamento, de seguir à risca um planejamento a longo prazo, que no nosso país não existe. O meu mestre dentro do futebol é o José Ricardo, que é o atual treinador do Flamengo, na qual fui atleta durante muito tempo dele. E ele preza muito isso a longo prazo e nós não temos isso no nosso país. É muito difícil. Com 3, 4 resultados ruins, você tem uma diferenciação. Aqui eu gostei muito do trabalho na desportiva do Eric Bonfim, que ele tinha um bom aproveitamento, tinha um planejamento, mas aí acabaram tirando ele antes do tempo. Infelizmente a gente sofre isso. E na Unilog, dentro do futebol 7, não. A gente segue à risca o planejamento e tudo que nós colocamos como posicionamento de campeonato, de jogadores, através dos investidores, está dando certo. A empresa tem uma verba já destinada a esse tipo de investimento? Isso, existem dentro da empresa, que é uma empresa de logística, outras empresas que estão se associando, é um pool, né, de empresas que estão se associando, praticamente copiando algumas equipes de grande porte do vôlei nacional. E você que faz a gestão do futebol? Não, eu só sou o treinador mesmo. Tem um gestor? Eu tenho um gestor que é o Paulo Henrique e o Carlos Vinícius, são os 2.
Agora, Maurição, o detalhe é o seguinte, a ida de Buru para lá, para muita gente, surpreendeu. O Buru só acabou, tal, não quero mais. É um esquema de marketing ou realmente o Buru hoje não vai ser só o embaixador, vai ser também um atleta da equipe da Unilog? Ele veio como embaixador, né, da Unilog, porém com as suas aparições, um atleta que já foi nomeado melhor do mundo pela FIFA, tem sua grandiosidade, então sempre quando pode, através de suas viagens, ele está jogando conosco. É muito importante para o projeto, não só pela sua qualidade técnica, mas por tudo que conquistou no mundo. E a Unilog conseguiu agregar valores, né? Hoje possui também 4 campeões mundiais dentro do projeto. Quem são? Lecão, Balão, Bruninho e Navinha. Conseguiu permanecer com a comissão técnica, Rodrigo Oliveira, preparador físico, fisioterapeuta Rodrigo Aguiar, o assessor Rodrigo Leal, todos campeões mundiais também. Isso agrega valor para dentro do projeto, para que a gente possa sempre conquistar um passinho a mais em outras empresas. Olha, eu acho importante tudo isso, principalmente para você, dirigente profissional do futebol do Estado do Espírito Santo. Não é copiar, mas pelo menos seguir aquilo que está dando certo, né, Boeri? Essa é uma realidade, não vejo outra saída para o futebol. O crescimento do futebol 7 mostra isso. Ô Paulo, e existem parcerias que têm que ser feitas e o clube tem que saber hoje que não adianta só o clube existir. Ele tem que ser o clube em parceria com o investidor. Então você tem que ter concessões, às vezes, que o dirigente de clube não quer fazer. É verdade. Né? Ele acha que ele é o dono e ele manda em todos os momentos e não é assim. Quando você abre para o investimento, você abre para a parceria, você tem que saber ouvir e as decisões tomadas em consenso. Porque senão chega um momento de crise em que o clube acha que ele manda, mas ele não tem dinheiro para investir. Então é um modelo diferente ao qual os clubes capixabas têm que se acostumar. Porque, eu repito, sem dinheiro não há futebol. Maurição, obrigado pelo papo, foi muito legal, principalmente esta aula que você deu com relação ao que é hoje o Futebol 7 e também o Unilog. Muito obrigado pela oportunidade, Boeri, Paulo, é um prazer imenso, agradeço por falar de Futebol 7, é uma modalidade que está crescendo, esperamos fazer jus no Espírito Santo, como já tivemos aqui um campeão mundial, esperamos fazer da Unilog uma atração internacional logo logo. Boeri, prazer imenso, a casa é tua, volte quando você quiser aqui para a gente bater um papo a respeito das coisas do nosso esporte. Prazer foi muito grande, viu, Boeri? Paulo, muito obrigado. A gente que tinha uma convivência muito grande no rádio, né? Ver você também na televisão. Você tem uma experiência de televisão também muito grande ao longo da sua carreira, mas eu sempre fui seu ouvinte, né, no rádio. Depois fui seu companheiro de profissão, muito orgulho para mim também, porque você é uma das grandes feras do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, Boeri. Um abraço, Maurição. Rodrigo, um abraço. Olha, gente, logo após o intervalo, Gols da Saudade. Boeri, vamos reviver 1979, aquele jogo trágico de Esportiva e Internacional, o jogo que acabou a carreira do jogador Zé Rios. Instante só, voltamos já. Ano 1979, um ano marcante para a Desportiva e também para o futebol do estado do Espírito Santo. O ano marcou também uma tragédia com relação ao jogador Zé Rios, lateral da Desportiva Ferroviária e que sofreu um grave acidente dentro do gramado do estádio Beira Rio no jogo diante da equipe do Internacional. No momento, estava 0-0. Biraburro e o jogador Zé Rios se chocaram no ar. Zé Rios caiu no chão, várias convulsões. Os jogadores da Desportiva não queriam continuar no jogo, tamanha a gravidade do acidente que aconteceu dentro da grande área da equipe da Desportiva Ferroviária. Zé Rios foi levado às pressas para o hospital Moinho dos Ventos. Os jogadores da Desportiva saíram para o vestiário. Voltaram algum tempo depois. O jogo foi reiniciado. Zé Rios nunca mais voltou a jogar futebol. Lutou pela vida durante muito tempo. Ficou em coma no Hospital Moinho dos Ventos e depois foi trazido para o Espírito Santo. No jogo em si, a equipe da Desportiva perdeu por 4-0, pois não tinha mais o foco de jogar o futebol do Campeonato Brasileiro naquele dia.
Zé Rios nunca mais voltou a jogar, eu repito. Mas também, nunca a conta profissional de Zé Rios foi paga pelo Internacional de Porto Alegre. Dentro de campo, o Internacional venceu, mas até hoje ficou com esta dívida com o ex-lateral da Desportiva Ferroviária. Com a bola rolando, o primeiro do Internacional veio da cobrança de córner por Valdomiro e Biraburgo, no lance da contusão de Zé Rios, marcou. O segundo nasceu de uma triangulação entre Mauro Galvão, Falcão e Batista, que na saída do goleiro Grená, marcou. Com o time totalmente abalado, Ativa sofreu o terceiro. Jair lançou na área, a zaga sem ação e a bola sobrou para Biraburgo, que girou e marcou. Fechando o placar, Mário Sérgio lançou Paulo Roberto Falcão, que acionou Bira, que marcou mais um. Final no Campeonato Brasileiro, Internacional 4, Desportiva 0. Lembrando que no ano de 1979, o Internacional de Porto Alegre foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Zé Rios ficou durante muito tempo afastado de tudo. Depois tentou voltar ao seu trabalho normalmente. Mas a contusão foi tão séria, a gravidade foi tamanha, que ele teve que realmente se afastar de tudo aquilo relacionado ao esporte. O ano de 79 marcou a melhor colocação da Desportiva no Campeonato Brasileiro. 18º lugar neste ano marcante, lamentável para a carreira de Zé Rios, porém teve o lado positivo da Desportiva Ferroviária. É isso aí, minha gente. Lamentável sobre todos os aspectos e aquilo que nós mostramos aí no Gol da Saudade, nesse quadro, revivendo as coisas do nosso esporte, que até hoje o Internacional de Porto Alegre não cumpriu a promessa de fazer um jogo em homenagem com a renda toda para o lateral Zé Rios. Bom, mas falando um pouco mais de alegria, um abraço à turma amiga da Associação Atlética Bairro Garoto. Parabéns por conquistar a Copa Garridense de Futebol. Olha como é que foi. O domingo marcou a galera do Campo do Camelo na Vila Garrido, em Vila Velha. Final da Copa Garridense de Futebol. Unidos da Vila e Associação Atlética Bairro Garoto. Com a bola rolando, o Unidos tomou a iniciativa, mas foi o time da ABG que marcou. Vinicinho fez um golaço. Confira mais uma vez. O segundo veio por intermédio de Sorin, que recebeu na entrada da área e marcou. No segundo tempo, um pênalti deu incentivo a Unidos da Vila. Solimar bateu e converteu. Após perder 2 jogadores que foram expulsos, o Unidos recebeu a pá de cal. Rodolfo fez o terceiro. Final, Associação Atlética Bairro Garoto, campeã da Copa Garridense de Futebol. É isso aí, minha gente amiga, um abraço à turma amiga aí da Associação Atlética Bairro Garoto e também, por que não, né? Alô, turma do Unidos da Vila, aí da Vila Garrido, parabéns também às 2 equipes que chegaram à final aí da Copa Garridense de Futebol. O esporte continua fazendo isso, fazendo amizade, fazendo carinho. Um jogo, apesar das 2 expulsões que vocês acompanharam, mas foi um jogo aí de amizade, principalmente levando as famílias lá ao Campo do Camelo. Quanta gente não conhecia o Campo do Camelo, acompanhou aí essa final da Copa Garridense. Para terminar o nosso papo de hoje, dessa segunda-feira, parabéns também ao Rio Branco. Venceu o Linhares por 6-0 pela Copa Espírito Santo. Está aí o Rio Branco, a Desportiva, a Real Noroeste, a equipe também do Vitória Futebol Clube, fazendo uma campanha muito boa, cada uma dessas equipes, brigando por uma vaga para a final da Copa Espírito Santo, que dá aí a oportunidade de uma equipe participar da Copa Verde, mais uma competição da Confederação Brasileira de Futebol. Minha gente amiga, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Segunda-feira, 8 horas da noite, de volta aqui no Esporte Record News, pelo canal 8.1 TV Record News, TV aberta, digital na região metropolitana da Grande Vitória, os canais alternativos do interior e também no www.sinoticias.com.br. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e olha, todo dia no Hora News com os destaques do nosso esporte. Um abraço, minha gente amiga. Bye, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.